prosseguindo com os povos pré-colombianos, abordando a civilização inca. Os incas, eles viveram na região onde atualmente estão localizados o Peru, Equador, parte do Chile e da Argentina. Como era a sociedade inca? Ela era hierarquizada em várias classes sociais. O Inca, filho do Deus Sol, misto de Deus e imperador, ele reunia centenas de tribos sob sua autoridade. O imperador era o guardião dos bens do Estado, especialmente da terra, e submetia a sociedade ao rigor de suas decisões. Então, o imperador era considerado um deus. No entanto, tudo o que ele dissesse deveria ser acatado. Geralmente, ele casava-se com uma irmã, que era vista como a encarnação de Mão Aquila, a principal deusa feminina. Abaixo do imperador estavam seus parentes, os nobres e os escolhidos, para ocupar os postos de comando, como os governadores de províncias, os chefes militares, juízes e sacerdotes. Então, a camada seguinte ela ia ser formada pelos funcionários públicos, os trabalhadores especializados. Quem seriam esses especializados? No caso, eram os ourives, os marceneiros, os pedreiros, os carpinteiros, essas pessoas que tinham um conhecimento mais especializado em determinadas atividades. E na base dessa sociedade hierarquizada estavam os agricultores. A economia inca ela era baseada no trabalho coletivo e adaptado à idade de cada um. O alicerce da economia era a agricultura, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes. Aí você pode observar aqui na imagem toda uma agricultura desenvolvida, né, nas zonas aqui montanhosas. Então, para prestar conta dos impostos recolhidos e controlar a produção, ela era utilizado o quipu, que é esse objeto aqui. O quipu significa nó em quechua, a linguagem dos incas. O quipu consistia num cordão no qual estava presa uma série de cordões coloridos pendurados em forma de franja e com vários nós. Eles também criavam a lhama, que servia para o transporte, a alpaca, a vicunha, das quais eles obtinham a lã e a carne. Agricultura inca. A distribuição de terras era feita de acordo com o tamanho da família. E quantos mais filhos eles tivessem, mais terras eles teriam direito. Porque dessa forma eles não teriam problema em alimentar aquela prole numerosa. Então, para aumentar as áreas cultiváveis, os incas criaram um engenhoso sistema de terraços, que era uma espécie de degraus construídos ao longo das montanhas e que eram sustentados por paredes de pedras, como você pode observar na imagem ao lado. Essas montanhas sustentadas por paredes de pedras, elas se estendiam pelas encostas íngremes. As terras estatais eram cultivadas por todos e a produção era armazenada para sustentar a nobreza, os sacerdotes e os militares. Os excedentes eram estocados em armazéns instalados ao longo de todo o império e esse excedente também ele era repartido à população naquela época de carência, de calamidades. Então, para melhorar a produtividade da terra, eram usados 2 recursos. Quais eram eles? A adubação e a irrigação. A adubação ela era feita com esterco de lhama e de pássaros, e a irrigação era feita através de tanques e canais. O sistema de terraços também facilitava a irrigação e o aproveitamento da água, que na época era um recurso escasso em alguns pontos na Cordilheira dos Andes. A religião inca ela marcava a vida e a cultura daquele povo.
Não diferente dos outros povos pré-colombianos, eles também eram politeístas. Eles adoravam diversos deuses que, em geral, eram associados aos elementos da natureza: o sol, a lua, o rio, a chuva. E aqui nós vemos os deuses incas, né? O pantaleão aqui dos deuses incas. E aqui nós citamos alguns, como o Viracocha, o Inti ou Apu-Inti, Mamaquila e Pachamama. A cultura e a arte inca. A grandiosidade da arquitetura e da engenharia dos incas, eles se apresentavam através dos palácios, das casas, dos templos, fortalezas, as pontes, os túneis, as estradas, os canais e os aquedutos. Ainda há pouco nós vimos a agricultura, ela era desenvolvida ali naqueles terraços. Então isso vai mostrar a arquitetura daquele povo. Eles produziram também diversos objetos de artesanato, uma escultura, uma arquitetura e instrumentos musicais, dentre outros. E algo também que vai chamar a atenção dentro da arte inca é a arte funerária, com suas máscaras e as oferendas, nos permitem conhecer um pouco mais sobre a habilidade artística daquele povo. A arquitetura inca, ela precisou se adaptar às edificações, aos tremores frequentes. Então, devido a isso, é comum ver-se as casas horizontais que acompanhavam os abalos sísmicos e continuavam em pé. Igualmente, as paredes eram talhadas e encaixadas uma nas outras sem a necessidade de cimento. Muito interessante. No Peru, especialmente em Cusco, é possível visitar lugares que guardam vestígios dessa cultura inca. Então, a gente pode observar aqui na imagem o Machu Picchu, também conhecido como a cidade perdida dos incas. É um sítio arqueológico localizado no Peru. Então hoje as ruínas deste grande símbolo do Império Inca, ele encanta muitos viajantes do mundo inteiro. Trata-se do local mais visitado do Peru e um dos mais visitados na América Latina. Então, a partir daqui dessa imagem, a gente pode vislumbrar as técnicas de engenharia que os povos incas tinham, né, os conhecimentos arquitetônicos e tecnológicos daquele império. Outro local também bastante visitado aqui é o Vale Sagrado. Ele vai reunir uma série de cidades com as casas edificadas com pedras talhadas especialmente para esse fim. Então ali eles conservam alguns costumes ancestrais, como realizar as transações comerciais através do sistema de troca. Aí você pode observar aqui, né, que nós temos duas imagens que demonstram um pouco sobre o Vale Sagrado. E o fim do Império Inca, ele começou a se desagregar no final do século XV, ao enfrentar várias rebeliões internas. Então, neste período foi quando os espanhóis eles se aliam aos inimigos dos incas e terminam por conquistá-los em 1533. Então, o imperador Atahualpa ele foi executado e após a sua morte, os incas eles se refugiaram nas montanhas, lá por volta de 1571, quando foi capturado e morto o líder Tupac Amaru. O neto de Tupac Amaru, Tupac Amaru II, liderou a última insurreição do Inca, mas também foi assassinado. E dessa forma, o Império Inca ele torna-se extinto, né? Vai ser o fim do Império Inca. Então, a partir daqui, nós concluímos nosso tema sobre os povos pré-colombianos.